Ezequiel, capítulo de número 37, nós iremos ler do verso de número 1 ao verso de número 14. Vamos lá? Ezequiel 37, do verso 1 ao verso de número 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se agitavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Diga amém. Amém. Nós estamos falando este mês sobre fervor espiritual. Como é que anda o seu fervor espiritual, meu irmão, minha irmã? E eu gostaria de dizer o tema desta noite, que é o avivamento que transforma ossos secos em um exército poderoso. Diga amém. Amém. O avivamento que transforma ossos secos em um exército poderoso. Esse texto é uma revelação de Deus ao profeta Ezequiel do estado espiritual de Israel. O estado espiritual de Israel é diagnosticado através de uma visão, uma revelação que Deus dá ao profeta Ezequiel. Segundo esta revelação, o estado espiritual de Israel era de morte. E é engraçado que é usado no texto o termo ossos sequíssimos, ou seja, estado superlativo, é como se dissesse: estão secos. Não tem nada nesses ossos, estão mais do que secos, estão sequíssimos. O vale de
simbolizava o estado espiritual do povo de Deus naquele momento. Um estado de calamidade, de perigo espiritual, de morte espiritual. Eu não sei como está o estado espiritual da sua vida hoje, mas às vezes pelos rostos a gente pode tirar um pouco de conclusão de que alguns estão melhores e outros estão piores. Mas Deus conhece o seu interior. Não é apenas o seu semblante que denuncia que você não está bem espiritualmente, que você não está bem emocionalmente, que você não está bem fisicamente. Deus, Ele está olhando para você nessa noite. E a vontade de Deus, para mim e para a sua vida, é fazer na minha e na sua vida o que Ele prometeu fazer com Israel: transformar um vale de ossos secos em um exército que se levanta, que fica de pé e que marcha para vencer a batalha espiritual. Amém. Deus prometeu restaurar o estado espiritual do seu povo. Deus está prometendo restaurar o seu estado espiritual nessa noite. Eu não sei como está o seu estado espiritual, se você tem orado muito, se você tem orado pouco, se você tem lido pouco a palavra, se você tem tido pouca força para vir à igreja, se o inimigo está vencendo uma campanha que ele consegue muitas vezes tirar o seu desejo de orar, de ler a palavra, de vir à igreja, de se envolver com as coisas da igreja. Mas existe um Deus dos céus, que Ele é poderoso para renovar as suas forças espirituais nessa noite. Diga amém. Amém. Então Deus promete restaurar o estado espiritual do seu povo e lhe dar esperança. O povo estava sem esperança, estavam mortos espiritualmente, e eles diziam: nós morremos, os nossos olhos estão secos, nós não temos esperança. Mas o Senhor disse: eu sou o Deus que abre a sepultura para ressuscitar o meu povo e fazer dele um exército forte, numeroso e poderoso para a minha glória. Então eu quero aqui brevemente apontar 3 motivos pelo qual o avivamento que transforma ossos secos em um exército poderoso. E o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês está no verso 4. Vamos ver o verso 4 novamente. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é o primeiro ponto para que haja um avivamento? Ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu estou passando por um momento de esfriamento espiritual. Possivelmente você não está ouvindo a palavra de Deus. Opa, peraí, pastor, eu estou ouvindo a igreja, eu venho na quarta, eu venho no domingo. Mas ouvir a palavra não é apenas ouvir com o ouvido, mas é ouvir com o coração, é ouvir com o entendimento e colocar essa palavra em prática. Tem gente que ouve a palavra de janeiro a dezembro, mas é mesmo como se não estivesse ouvindo nada, não coloca a palavra em prática, está mais para um crítico da palavra, está mais para alguém que não está dando de fato a devida atenção à palavra, e por isso a palavra não surte efeito na vida dessas pessoas. Mas tem outros que, além de nem ouvir, no sentido de vir à igreja ouvir, porque possa ser que por um momento Deus tira os tapões nos ouvidos, quebra o coração, nem para a igreja vem, nem para as programações da igreja vem. Então como é que você vai adquirir fé? Porque está escrito na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus mandou o profeta, disse a Ezequiel: faça o seguinte, você está vendo esse vale numeroso com ossos secos, dê uma palavra de ordem a estes ossos: ei,
ouçam a palavra de Deus. Muitas vezes o problema da frieza espiritual é porque as pessoas só ouvem a palavra de Deus aqui. Não leem a palavra em casa, não escutam a palavra em casa. Tanta coisa boa na internet. Você pode até ouvir de novo as mensagens daqui, ouvir outros pregadores bons que a gente recomenda, mas imagine que você, da mesma forma que você precisa se alimentar materialmente, a nutricionista está ali. Quantas refeições para termos uma saúde física a gente precisa fazer, nutricionista? No mínimo 3, e o ideal é 6, é uma entre cada. No mínimo 3, mas quer fazer melhor? 6. Quantas vezes você ouve a palavra por dia? Você alimenta a carne, mas não alimenta o espírito. Você trabalha, você estuda, tem seus afazeres em casa, no trabalho, mas não está se alimentando da palavra. Por isso que fica fraco, por isso que peca. Após ouvir o comando da palavra de Deus, os ossos se juntaram, osso com osso, e eu via um ruído, osso com osso, os ossos se juntando. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus te une ao povo dele, Deus te une ao seu espírito, Deus te une à sua igreja santa. Ele te dá comunhão com ele e comunhão com o seu povo. E também criaram tendões. Osso com osso sem tendão não se move. Crente que não ouve a palavra não se movimenta, não cresce na graça, não cresce no conhecimento. Sabe por que tem um bocado de crente que nunca cresce na vida? Porque não estuda, não lê a palavra, não ouve a palavra, não ama a palavra. Depois vem a carne. A carne é o que dá a musculatura para você ficar de pé, para você andar. Se você não ouvir a palavra, você não anda, você não corre espiritualmente, você não tem forças, musculaturas espirituais. Quem não ouve a palavra fica fraquinho, fica raquítico. Qualquer coisa é motivo para desabar, para cair, para pecar. Mas quem ouve a palavra, quem se alimenta da palavra, fica corado, fica forte, tem forças para caminhar, tem forças para correr e não se fadiga, porque a palavra alimenta, porque a palavra dá energia, porque a palavra dá força, porque a palavra renova. Após um dia de trabalho, de muito estudo, de muito esforço, você chega em casa e faz o quê? Vamos comer. Você está cansado? Você está ali, muitas vezes, abatido, mas depois que você faz uma boa refeição, o seu próprio corpo parece que agradece e diz: agora eu estou pronto para outra batalha. Irmão, você é um soldado do exército de Deus. Uma das ferramentas que o soldado leva é o cantil, cheio de água. Porque muitas vezes ele vai a lugares que não tem água, mas ele leva uma mochila também. Na mochila tem alimento. Muitas vezes você está em lugares que nem tem água e nem tem alimento. Mas se você sai de casa abastecido com água, a água viva, que é a palavra de Deus, abastecido com alimento, a palavra diz: para onde você vai, você está suprido, você não vai sentir sede, você não vai sentir fome, muito pelo contrário, você vai ter água viva para passar para os outros, você vai ter alimento para dar aos outros, porque você não é mais um osso seco, você agora é um soldado do exército de Jesus Cristo.
Mas, após ele ordenar ossos secos, a pele está para proteger a carne. É um órgão, é o maior órgão do corpo humano. Você sabia que é a pele? Tem gente que pensa que é o fígado. Não, é a pele. E a pele se regenera. Meus irmãos, quando você ouve a palavra de Deus, ela te regenera, ela te protege. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Quando a pessoa não se alimenta bem, como é que fica a pele? Fica feia, fica horrorosa. Mas quando você se alimenta bem, sua pele fica como? Fica rosada, fica bonitinha. Muita gente está feio diante de Deus, espiritualmente feio, porque não se alimenta da palavra de Deus. Porém, após todos esses acontecimentos, ainda faltava uma coisa. O profeta diz: olha, se juntou aí osso com osso, veio tendão, veio carne, veio pele, mas o exército permanecia deitado. Eram corpos agora, mas corpos mortos. Guarde essa palavra no seu coração que eu vou dizer agora. Palavra de Deus sem o Espírito é ortodoxia morta, é teologia morta, sem poder e sem graça. Temos que ter o conhecimento da palavra, temos que buscar a palavra, mas também buscar o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, diz: olha, a minha palavra, a base dela, a origem dela não era de persuasão humana, mas poder, demonstração de poder no Espírito. Porque quando ele pregava, as pessoas eram salvas. E ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é poderosa para salvar, para curar, para restaurar, mas uma palavra que procede do Espírito Santo, não uma palavra que procede da carne, como muitas pessoas dizem: é só falar, é só profetizar. Não, o profeta Ezequiel, ele profetizou segundo o Espírito, segundo Deus ordenou. A profecia não é do profeta, é de quem mandou para o profeta, e foi Deus que mandou ele profetizar. Quando Deus mandar profetizar, a gente profetiza. Quando Deus mandar falar, a gente fala. Mas quando Deus mandar calar, a gente cala, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus só tem compromisso com a sua palavra. Tem muita gente se frustrando, tem muita gente aí dizendo que não existe mais homem de Deus, mulher de Deus. Que existe sim, são aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que pregam o Evangelho e vivem o Evangelho, aqueles que falam como boca de Deus, e você vê que é Deus falando na boca deles, porque se cumpre o que eles falam. Segunda coisa, o avivamento que transforma nossos secos em um exército poderoso vem através de nós recebermos o Espírito. Vá para o verso 9, por favor. 37:9 diz o seguinte: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Diga bem. Já estão ouvindo a palavra? Estão ouvindo a palavra? Amém. Estão ouvindo a palavra? Amém. Ouvir é guardar no coração, ouvir é praticar. Não é só ouvir: ah, eu ouvi, e dar ouvido de mercador, e dar auditor e dizer que não ouviu, que não entendeu. Você entendeu sim. Ouvir é praticar, ouvir é colocar em prática. Mas isso sem o poder do Espírito não vale de nada. Sabe quem é que vai te dar o poder de você praticar essa palavra? O Espírito Santo. A Bíblia diz que ele distribui dons sobre a igreja, que ele dá vocação à igreja. A Bíblia
Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz que Ananias e Safiras mentiram ao Espírito Santo, o Espírito Santo os matou. A Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré com poder, com graça. A Bíblia diz que após o batismo de Cristo, o Espírito Santo derramou poder sobre Jesus Cristo e veio como uma pomba sobre ele. Irmãos, sem a unção do Espírito Santo, a igreja não vence. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja padece. Sem os dons do Espírito Santo, a igreja está morta. Você tem que conhecer a palavra, você tem que pregar a palavra, mas você também tem que buscar poder do Espírito Santo para não pecar, para fazer a obra de Deus, para ser ungido, para ser cheio de Cristo e não cheio de si mesmo. O mundo está cheio de pessoas que conhecem muito teologia, que conhecem muito de teólogos, mas conhecem muito pouco do Deus Todo-Poderoso, porque não oram, porque não jejuam, porque não buscam ter experiências com Deus. São pastores de gabinete, são pastores que ficam atrás de uma mesa, mas existe aqueles, meus irmãos, que além de conhecer a palavra, defender a palavra, pregar com perícia, com sabedoria, eles também amam esse Senhor e são cheios do poder de Deus. E quando eles abrem a boca, o povo de Deus sente que é Deus falando através deles, e eles trazem uma mensagem para a igreja que enche o coração sedento daqueles que vieram para ouvir a palavra, e o poder de Deus penetra em suas vidas, e eles saem renovados do culto, e eles saem curados do culto, porque além de conhecer as Escrituras, eles conhecem o poder de Deus. Foi após receber o Espírito que aqueles corpos mortos ficaram de pé. Sabe por que tem muito crente caído? Porque ele não busca o poder do Espírito. Você já pensou se o povo buscasse o poder do Espírito como busca dinheiro, como busca ser aceito pelos homens, como busca muitas vezes o pão de cada dia, como busca muitas vezes um emprego, como busca muitas vezes um diploma, como busca muitas vezes um casamento bem sucedido, uma boa criação dos filhos. Tudo isso é bom, tudo isso é legítimo, mas muito melhor e prioritariamente deveria ser em nossas vidas buscar o poder do Espírito Santo. Porque todas essas coisas sem o poder do Espírito Santo vai acabar mal. Você não tem como sustentar nada disso sem o poder do Espírito Santo. Os pregadores de hoje buscam fama, buscam seguidores, buscam dinheiro, cobram cachês milionários. Os cantores e pregadores, mas quando menos nós esperamos, vem a queda, vem o escândalo, porque estavam fazendo uma obra sem a direção da palavra e muito menos sem a unção do Espírito Santo. Estavam fazendo na carne. E muitas vezes quem está seguindo esse tipo de pregador, de cantor, de artista gospel, também está na carne, porque nós não fomos chamados para seguir nem um cantor, nem um ator, nem uma atriz, nem um pregador. A igreja verdadeira segue a Cristo, adora Cristo e tem Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Pai espiritual, e é a Ele que nós devemos imitar. Meus irmãos, precisamos da unção e do poder do Espírito Santo para viver nessa terra vencendo as batalhas espirituais. Porque existe uma batalha, você não enxerga. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais, você viria neste mundo demônios querendo governar o mundo, governar a sua vida, governar seu casamento, governar seus filhos, as faculdades, as escolas, a política, o trânsito. E como é que a igreja vence? Na carne. E como a igreja vence? Com revólver, com metralhadora, com granada, com canhão.
Não, a igreja vence quando usa as armas do Espírito e não da carne. A igreja vence de joelho, a igreja vence jejuando, a igreja vence pregando o Evangelho, a igreja vence buscando o poder de Deus. Você tem buscado o poder de Deus na sua vida? Deus me enche com o teu poder. Diz a história que alunos de um seminário foram visitar a casa de um grande pregador nos Estados Unidos. E um dos alunos se ajoelhou e começou a orar. E ele dizia: Senhor, derrama do teu poder, como o Senhor derramou na vida do teu servo sobre a minha vida. E ele começou ali a orar e a chorar e a implorar pelo poder de Deus. Ele não viu o tempo passar. O resto da sua turma estava conhecendo os outros lugares da casa. E quando o seu professor o procurou, que não achou, o viu no lugar de oração, no quarto de guerra. E ele bate no ombro do aluno e disse: Billy Graham, se levanta que a gente já vai embora. E Billy Graham se tornou o maior pregador do século passado. Eliseu estava na companhia de Elias e disse: meu Senhor, não guarda sem antes me dar algo. O que é o algo? É prata que você quer? É ouro que você quer? Vestes reais que você quer? Não, eu quero o dobro da tua unção, eu quero fazer o dobro dos teus milagres, eu quero o dobro desse poder do Espírito da sua vida. E Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. Como o Evangelho está carente de homens e mulheres que olham assim: olha, meu pastor prega bem, eu tenho que pregar 2 vezes melhor do que ele. Olha, fulano canta bem, mas eu quero fazer 2 vezes. Isso não é pecado, irmão. Isso é desejar o poder de Deus para a sua vida. As pessoas não desejam mais, as pessoas desejam uma casa boa, um carro bom, uma roupa boa, um telefone bom, um calçado bom. Não tem problema. Mas muito mais nós deveríamos desejar o poder de Deus para as nossas vidas. Sem o poder do Espírito Santo, estaremos mortos como este exército estava morto. E o que trouxe vida para ele foi o Espírito. Lembra de Gênesis? Deus faz o boneco com suas próprias mãos. O boneco estava lá, preparado, mas faltava algo naquele boneco, que era o Espírito de Deus. Solta o Espírito e o boneco tem vida e é chamado de Adão. Talvez você conheça a palavra de Deus, talvez você seja um bom leitor da palavra de Deus, uma boa leitora da palavra de Deus, mas está faltando para você buscar o poder de Deus. Deus, eu ainda creio que o Senhor enche mulheres e homens com o poder do Espírito Santo. Agora espere, eu tenho outra verdade muito dura para lhe dizer. Espírito sem palavra de Deus é misticismo, é feitiçaria. O que a gente tem visto são 2 opostos. De um lado, igrejas que dizem: não, a palavra de Deus está aqui, tá. Não pode dar um glória, não pode dizer aleluia no culto, que se disser, parece até que soltaram uma bomba dentro da igreja. Tem igreja que proíbe até os irmãos de dar glória. Aqui você pode dar glória, aqui você pode dar aleluia, aqui você pode buscar o Espírito e que o Espírito te use para a glória dele. Sem meninice, sem maturidade espiritual, mas deixe o Espírito Santo te usar, deixe o Espírito Santo falar através da sua boca, deixe o Espírito Santo usar você na oração, no louvor, na pregação. Que Deus te use por meio do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Mas também tem aquelas igrejas que não tem palavra nenhuma, não tem palavra, não tem nada. Se canta, se ora, se roda, se cai no chão, faz malabarismo, se corre dentro da igreja, se derruba as cadeiras da igreja, se faz bem muito de coração, não tem palavra. E ainda costumam dizer: isso é o Espírito.
Qual? O santo? Bagunçando na igreja, gritando, fazendo algazarra? Não, não é o Espírito Santo, não. Isso é feitiçaria, isso é meninice, isso é circo dentro da igreja. A igreja tem que andar de mãos dadas, a palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra. Quem foi que inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem é a palavra de Deus? Uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Como é que ele vai se contradizer? Como é que tem Espírito sem palavra e palavra sem Espírito? Há um casamento, há uma união aí. A palavra e o Espírito andam de mãos dadas, casados e não divorciados ou separados. Busque a palavra de Deus, mas busque também a unção e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja você jovem, seja você adulto, seja você solteiro, seja você casado, busque o poder de Deus. Os crentes de hoje não têm mais poder de Deus na vida. Quando vê um endemoniado, corre. Quando vê alguém doente, leva para o hospital. Ora, meu irmão. Os crentes de hoje não têm mais discernimento espiritual. Não sabem mais saber quando a palavra vem de Deus e quando a palavra vem do Espírito engano. Os crentes de hoje não têm mais ousadia de chegar no meio da rua e pregar o Evangelho, de pregar o Evangelho da sua família, de pregar o Evangelho do seu vizinho. Isso é falta de poder de Deus, irmão. Não querem mais dar um testemunho na igreja, Deus operando, fazendo maravilha na vida deles. Eles não querem testemunhar. Isso é falta de poder de Deus, porque está escrito em Atos 1:8: e sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo está sobre sua vida, Ele te dá poder para você falar das coisas dele, do que Ele tem feito na sua vida, dos livramentos dele, do que Ele tem operado na tua vida, no teu casamento, no teu comércio, no teu trabalho. Ele é Deus que capacita os seus filhos, suas filhas, para falar dele em nome de Jesus. Olha a Deus. Terceira e última coisa, está no verso 13 e 14, acompanhe comigo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Diga amém. Terceiro e último ponto, qual é? O avivamento que transforma ossos secos em um exército poderoso é aquele que é promovido por Deus e para a glória de Deus. É comum você ir nesses vídeos de WhatsApp, de YouTube, de TikTok, homens querendo promover o avivamento. E como é que isso acaba, gente? O avivamento dos homens só traz barulho, confusão, falta de entendimento, escândalo e vergonha no Evangelho. Mas o avivamento que vem de Deus, que ele promove salvação, arrependimento, vidas sendo transformadas, casamentos restaurados, jovens que antes eram rebeldes com seus pais, agora obedecem seus pais, mulheres que eram feministas, agora são mulheres cristãs que cuidam do marido, que cuidam do seu lar, que são boas donas de casa, maridos que eram machistas, que eram machos demais, agora viram homens de Deus que amam sua esposa como Cristo ama a sua igreja, que cuidam dos seus filhos. Isso é o verdadeiro avivamento espiritual do meio do povo de Deus, do arraial de Deus, o Espírito Santo dando poder ao seu povo para eles mudarem de caráter, mudarem de atitude, mudar as suas escolhas, mudarem os seus comportamentos, porque o Espírito Santo de Deus dá poder para o homem vencer o pecado, dá poder para o homem vencer o mundo, dá poder para o homem vencer o diabo. E é esse Espírito que Deus prometeu à sua igreja. Ele disse: sou eu que vou pôr em vocês o meu Espírito, não são vocês, não, eu é que vou fazer, e vocês vão me reconhecer e vão dizer: o Senhor fez isto, o Senhor fez isto, o Senhor pôs em mim o seu Espírito. Meus irmãos,
Deus falou que após Ele tirar o seu povo da sepultura, hoje é o contrário. Aqui Ezequiel está profetizando que Deus vai te tirar da sepultura. Os profetas de hoje é o contrário. Deus vai te colocar na sepultura. Tem uma sepultura aberta para tu. Aqui é o contrário. Ele está dizendo: ei, tu está morto espiritualmente, mas Deus vai te tirar da sepultura, vai te levantar, vai te dar forças, você vai ressuscitar, você vai ser uma nova criatura, você vai ser salvo, você vai ser restaurado. Deus vai te dar poder, Deus vai te dar graça, Deus vai te alimentar com o seu Espírito e com sua palavra, e você vai se levantar da sepultura e da morte e vai andar com Deus. Amém. Oh, glória. É Deus quem levanta os caídos, irmãos. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor levantará. O cair do homem, o levantar é de Deus. É Ele que dá vida aos mortos e separa o seu povo para o servir. O avivamento de verdade não é uma obra humana, é a obra de Deus. É Deus quem faz. E a gente deve pedir ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra na igreja Betel brasileiro. Aviva, Senhor, a tua obra nos homens da igreja Betel brasileiro. Aviva, Senhor, a tua obra na vida das mulheres do Betel brasileiro. Aviva, Senhor, a tua obra na vida dos jovens, na vida das crianças. Aviva a tua obra, Senhor, nesta igreja. É o Senhor quem tem o Espírito, é o Senhor quem tem a palavra e pode ordenar o teu povo: levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. O paralítico anda, o cego enxerga, os mortos ressuscitam pelo poder da palavra de Deus e pela unção guiada do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, o Senhor está dizendo: eu vou colocar o meu Espírito. Ou seja, Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo disse: ei, após vocês ouvirem o Evangelho da salvação, o Espírito Santo vos selou. Ele é a garantia da tua salvação. Quem garante a tua salvação não é você, uma oração bonita, não é porque você prega, não é porque você evangeliza, não é porque você dizima, não é porque você oferta, não é porque você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. O que garante a tua salvação é aquele que iniciou a boa obra em sua vida, e quem iniciou a boa obra na sua vida foi o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te deu vida quando você estava morto em seus pecados e delitos. Ele derramou graça e vida segundo o amor que há em Jesus Cristo sobre ti, e hoje você está aqui para a glória dele. Ele te selou, ele te carimbou, ele te guardou, e você hoje é povo escolhido de Deus. Palavra de Deus, meu irmão. E seu Espírito anda de mãos dadas. E não existe outra possibilidade. Busque conhecimento, busque a palavra, mas busque ser cheio do Espírito Santo. Existe um fruto do Espírito Santo. Quem lembra? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio e mansidão. Tem buscado isso? Existem os dons espirituais: dom de línguas, de interpretar línguas, discernimento de espírito, o dom da fé, o dom de operar milagres, a palavra de sabedoria. Tem buscado isso? O dom do amor. Existem os dons naturais, mas nem isso o povo tem buscado. Dons naturais de servir a igreja, de limpar a igreja, de cantar na igreja, de tocar na igreja, de dirigir um culto, de ficar na recepção. O povo busca tudo com muita avidez, com muita força, só não busca a unção e a graça do Espírito Santo. E eu queria aplicar essa mensagem de hoje dizendo o seguinte, meus irmãos: o verdadeiro avivamento espiritual começa quando Deus levanta um povo sedento de ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, pois a fé sem obras é morta. Você vai entender que sua vida está sendo avivada por Deus, e você está ressuscitando espiritualmente. Primeiramente, você está com sede de ouvir a palavra de Deus. Segundo, você ouve a palavra de Deus e quer colocá-la em prática. Eu lembro que quando eu me converti em 1998,
pregar para os meus amigos. Eu estava vivendo um momento de avivamento espiritual. Avivamento espiritual é isso, é quando você lê a palavra e dizer: Senhor, eu quero isso na minha vida, é isso que eu quero no meu casamento, é isso que eu quero nos meus filhos, é isso que eu quero na minha igreja, eu quero isso, eu não quero apenas ler, eu não quero apenas ouvir, eu quero isso, eu quero viver isso. Por isso o apóstolo Paulo disse: viver em espírito, andar em espírito. Mas a segunda aplicação dessa noite eu queria dizer para você que o verdadeiro avivamento espiritual não é provocado pelos homens, e não está neles este poder de agendar ou de promover o avivamento, pois só Deus tem o poder de dar a vida ao que está morto, e no seu tempo e por meio do seu Espírito Santo. Por mais que você peça, por mais que eu peça, por mais que eu busque, só Deus pode avivar a obra dele na sua vida. Isso não é obra de homens, isso não é obra do pastor da igreja, da equipe do louvor, do diácono da igreja, não é obra dos homens, das mulheres, mas nós devemos buscar. E quando Ele quiser derramar, Ele derrama, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele governa a igreja, e Ele disse por várias vezes: e vocês sabereis que eu sou o Senhor, quando eu avivar a minha obra em vossas vidas, quando eu transformar esse vale de nossos tempos em um exército que vai ficar de pé, um exército numeroso e forte, que vai anunciar as boas obras do Senhor. Diga amém. Amém. Creia nisso, irmão, que no tempo de Deus e da vontade de Deus, Ele vai avivar a boa obra que iniciou na sua vida. Por fim, terceira e última aplicação: avivamento que glorifica homens é engano, é misticismo, e disso está cheio as igrejas, na internet. Gente que cobra para ungir outros, que cobra para derramar óleo na cabeça dos outros, que cobra para ungir carro, para ungir casa, e tem gente que paga e paga bem. Isso nunca pode ser de Deus, porque Deus disse: dai de graça o que recebeste de graça. Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, cobrou quanto? Elimas o macho disse: quanto é para ter esse poder? Pedro olhou para ele e disse: Paulo olhou para ele e disse: filho do diabo, vai ficar cego a partir de agora, porque quisesse comprar com teu dinheiro o poder de Deus, e o poder de Deus não se compra, é dado gratuitamente. Amém. Avivamento que glorificas a homem é engano e misticismo. O verdadeiro avivamento deve glorificar a Deus e edificar a igreja. Quando é que você sabe também que o avivamento está vindo de Deus? Você edifica a sua igreja, você ama a sua igreja, você abençoa a sua igreja, você tem comunhão com a igreja. Tudo que você faz gira em torno de edificar a igreja de nossa igreja. É verdade, o avivamento passa por nós, mas não fica em nós. Ele te alcança, ele alcança a igreja. O poder de Deus vem até nós, mas não para ficar em nós, para nós abençoarmos outras vidas, para nós abençoarmos aqueles que estão ao nosso lado. Esse é o verdadeiro avivamento de Deus, vindo da sua palavra e por meio do seu Espírito Santo. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê que Deus transforma vale de ossos secos em um exército numeroso